Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de História. E na nossa aula de hoje nós vamos estudar duas revoltas que ocorreram aqui no Brasil no início do século XX. Nós vamos estudar sobre a revolta da vacina e a revolta da chibata. A revolta da vacina aconteceu no ano de 1904, no Rio de Janeiro, e a revolta da chibata no ano de 1910, também na cidade do Rio de Janeiro. Caso alguém queira acompanhar os conteúdos pelo livro, esses conteúdos da aula de hoje se iniciam na página 89 e vai até a página 91 do livro Olhares da História, Brasil e Mundo. Bem, de início, nós vamos falar sobre a revolta da vacina. Imagine que você está em sua casa, no conforto do seu lar, quando de repente alguém bate na sua porta. Você vai verificar e se depara com uma equipe da saúde do seu município. Essa equipe lhe informa que o motivo de estarem em sua casa é para lhe aplicar um determinado medicamento. Sem muitas explicações sobre o porquê e nem a eficácia desse medicamento, eles dizem que caso você não aceite, irão acionar a polícia para lhe obrigar a usar esse remédio. E aí, o que você faria nessa situação? Bem, a população da cidade do Rio de Janeiro, no início do século XX, passou por uma situação semelhante a essa que a gente acabou de descrever. Mas como foi que eles reagiram diante desse cenário? A gente vai ver a partir de agora. Um primeiro ponto a se destacar é que quando o presidente Rodrigues Alves assumiu o governo brasileiro no ano de 1902, as ruas da cidade do Rio de Janeiro encontravam-se toneladas de lixo. Dessa forma, o vírus da varíola se espalhava. Proliferavam-se ratos e mosquitos que eram transmissores de doenças fatais, como por exemplo a peste bubônica e a febre amarela, que matavam milhares de pessoas anualmente. Decidido a colocar a cidade nos trilhos, o então presidente Rodrigues Alves nomeou o urbanista Pereira Passos para fazer uma reforma, modernizar a cidade e nomeou também o médico Oswaldo Cruz para cuidar das questões que envolvia a saúde pública. Com isso, iniciou-se a construção de grandes obras públicas, onde teve como principais consequências o alargamento das ruas e avenidas da cidade e também iniciou-se efetivamente o combate às doenças que afligiu a cidade na época. A reurbanização do Rio de Janeiro, no entanto, sacrificou as camadas mais pobres da cidade, que foram desalojadas, pois tiveram seus casebres e cortiços demolidos. A população foi obrigada a mudar para longe do trabalho, para os morros, onde passaram a formar as favelas que nós conhecemos na atualidade. Como resultado das demolições, a gente destaca também os aluguéis que subiram de preço, deixando a população cada vez mais indignada, cada vez mais insatisfeita com o governo nesse período aí. Bem, para combater o mosquito e o rato, que eram os transmissores das principais doenças, o intuito central dessa campanha era precisamente acabar com os focos das doenças e também acabar com a questão do lixo acumulado pela cidade. O que foi que o governo fez? O primeiro passo do governo foi anunciar que pagaria à população por cada rato que fosse entregue às autoridades. Qual foi o resultado dessa campanha? O resultado foi o surgimento de criadores desses roedores a fim de conseguirem uma renda extra. Ou seja, a população passou a literalmente criar ratos para vender para o governo para poder adquirir uma grana. Devido às fraudes, o governo suspendeu a recompensa pela apreensão dos ratos. Contudo, um outro ponto a se destacar é o autoritarismo pelo qual essa campanha de combate às doenças eram realizados, né? O autoritarismo
foi marcante, principalmente porque as casas eram invadidas e vasculhadas. E não foi feito nenhum esclarecimento sobre a importância da vacina e sobre a importância de se ter uma higiene adequada. Em uma sociedade onde as pessoas se vestiam cobrindo todo o corpo, mostrar os seus braços para tomar a vacina foi visto como algo imoral. Nós estamos falando da sociedade brasileira de 100 anos atrás, lá do início do século XX. Então, principalmente as mulheres não aceitavam despir o seu braço para poder receber a vacina. Elas consideravam isso algo imoral. Assim, a insatisfação da população contra o governo foi crescendo cada vez mais, o que acabou desencadeando o que entrou para a história como sendo a revolta da vacina. E aí vocês podem observar nessa imagem a questão do rato que a gente citou anteriormente. As pessoas literalmente criaram ratos para poder vender para o governo. Bem, o médico Oswaldo Cruz, ele foi contratado justamente para combater essas doenças. E ele impôs a vacinação obrigatória contra a varíola para todo brasileiro com mais de 6 meses de idade. Políticos, militares de oposição e a população da cidade se opuseram à vacina. A imprensa não perdoava o Oswaldo Cruz, dedicando-lhe charges cruéis e ironizando a eficácia do remédio. Agitadores incentivavam a massa urbana a enfrentar os funcionários da saúde pública que, protegidos pelos policiais, invadiam as casas e vacinavam as pessoas literalmente à força. Nessa imagem aí vocês podem observar uma charge da época. Oswaldo Cruz era retratado dessa forma aí pelos jornais de oposição da época, como sendo uma pessoa que esfolava literalmente o povo brasileiro. Outra coisa a se destacar é que os mais radicais pregavam inclusive a resistência à bala, alegando que o cidadão tinha o direito de preservar o próprio corpo e não aceitar aquele líquido desconhecido. O descontentamento se generalizou, somando aos problemas de moradia e ao elevado custo de vida, resultando nesse movimento de grandes agitações na cidade do Rio de Janeiro. Entre 10 e 16 de novembro de 1904, as camadas populares do Rio de Janeiro saíram às ruas para enfrentar os agentes da saúde pública e a polícia. O centro do Rio de Janeiro foi transformado em uma praça de guerra, com bondes derrubados, edifícios depredados e muita confusão na Avenida Central, a atual Avenida Rio Branco. O movimento teve apoio dos militares que tentaram usar a massa insatisfeita para derrubar, sem sucesso, o presidente brasileiro do Brasil da época, Rodrigues Alves. Esse movimento, a revolta da vacina, foi controlada pelo governo, que aliás prendeu e enviou algumas pessoas para o Acre e para a Amazônia como forma de punição. Em seguida, a lei da vacina obrigatória foi modificada, tornando facultativo o seu uso, ou seja, só receberia a vacina quem realmente a aceitava. Então, respondendo àquela indagação do início da nossa aula, a população do Rio de Janeiro agiu dessa maneira aí, dessa forma. Eles não aceitaram de forma pacífica o autoritarismo por parte do governo na época. E a gente destaca que principalmente a falta de comunicação, de informação, foi o grande causador dessa revolta aí. O governo brasileiro não teve a sensibilidade de informar, de divulgar para a população o porquê da vacina e o porquê, a eficácia daquele medicamento. Então, dessa forma, a desinformação tomou conta da população, que não baixaram a cabeça, foram literalmente para a luta contra o autoritarismo do governo nessa época aí. Conclusão, a gente pode concluir que a luta empreendida pelos revoltosos
não reivindicavam grandes participação nas decisões do governo. Contudo, era uma forma de se fazer ouvir diante do autoritarismo do Estado, uma expressão de resistência de uma população sofrida que percebia que não estava sendo integrada ao projeto de modernização do Brasil e da cidade do Rio de Janeiro. A partir de agora nós vamos falar sobre a outra revolta, sobre a revolta da Chibata. Mas o que foi a revolta da Chibata? Por que esse nome? Revolta da Chibata. Bem, a revolta da Chibata foi um motim organizado pelos soldados da Marinha do Brasil entre os dias 22 e 27 do mês de novembro do ano de 1910. Essa revolta, organizada pelos marinheiros, ocorreu em embarcações da Marinha que estavam atracadas na Baía de Guanabara e foi motivada principalmente pela insatisfação dos marinheiros com os castigos físicos. Essa revolta ela ficou conhecida como a Revolta da Chibata, justamente por ter sido um motim realizado pela insatisfação dos marujos brasileiros contra os castigos físicos que sofriam na Marinha Brasileira no começo do século XX. O castigo físico em questão era a chibata, praticada, aliás, pela Marinha contra todos os marujos que violassem as regras da corporação. Daí surgiu a denominação de Revolta da Chibata. Foi um motim justamente porque os marujos queriam pôr fim aos castigos que envolviam as chibatadas. Aliás, o uso da chibatada como forma de punição era uma característica que a Marinha Brasileira havia herdado da Marinha Portuguesa no período colonial, a partir de um código conhecido como Artigos de Guerra. Essa forma de punição era dedicada somente aos postos mais baixos da Marinha, ocupados, em geral, por negros e mestiços. E a insatisfação dos marujos com esses castigos físicos e com o rigor da Marinha era crescente. Relatos contam que pouco antes da revolta, durante uma viagem nas proximidades da costa chilena, os marujos haviam demonstrado insatisfação com a punição dedicada a um marujo. O estopim para o início da revolta ocorreu quando Marcelino Rodrigues Menezes foi punido com 250 chibatadas sem direito a tratamento médico. Você já pensou? 250 chibatadas sem direito a um atendimento médico. Então era uma punição muito rigorosa pela qual os marujos estavam sujeitos. E esse foi o motivo principal para a ocorrência dessa revolta. Além disso, há de se destacar também o contato que os marujos tinham com marinhas de outras partes do mundo. Em várias marinhas do planeta não utilizavam mais essa forma de castigo. Então, foi outro fator que fez com que os marujos da Marinha Brasileira ficassem muito descontentes com essas punições aplicadas na Marinha Brasileira. E outro ponto a se destacar sobre a revolta da Chibata é que ela não foi fruto apenas da insatisfação dos marujos com os castigos físicos. Os marujos, em geral, eram originários de famílias pobres que sofriam com a desigualdade social existente na Primeira República. Assim, a revolta da Chibata é considerada pelos historiadores também como uma revolta contra a desigualdade social e racial existente tanto na Marinha como na sociedade brasileira. Então, é um outro fator, é um outro ponto que temos que destacar. Essa revolta iniciou-se no dia 22 de novembro do ano de 1910, conforme mencionado anteriormente, após a punição a um marujo do nome Marcelino. Os marujos rebelaram-se e tomaram o controle de 4 embarcações da Marinha Brasileira. Essas embarcações tinham nomes, inclusive, de alguns estados do Brasil, como, por exemplo, Minas Gerais, São Paulo, Bahia, e a 4ª embarcação tinha o nome de Deodoro.
Os marujos revoltosos exigiam do governo o fim dos castigos físicos e, caso contrário, a capital brasileira, o Rio de Janeiro, seria bombardeada. A liderança desse motim foi realizada por João Cândido, conhecido também como Almirante Negro. Os marujos revoltosos escreveram inclusive um manifesto que resumia as suas exigências e enviou para o gabinete do presidente da época. O presidente, no caso do Brasil, nesse período, era Hermes da Fonseca. Coincidentemente, no dia em que se iniciou a revolta, o presidente oferecia uma festa no Rio de Janeiro em comemoração à sua posse como presidente. Não se sabe ao certo quem foi o autor, o responsável por redigir o manifesto com as exigências dos marujos, mas esse documento foi considerado muito bem escrito. Os historiadores apontam que provavelmente ele foi elaborado por um cara chamado Adalberto Ferreira Ribas. Bem, pressionado pelas ameaças dos marujos, também pressionado por políticos, o governo brasileiro, no caso o presidente Hermes da Fonseca, aceitou os termos propostos e pôs fim aos castigos físicos na Marinha a partir de 26 de novembro de 1910 e prometeu anistia, ou seja, o perdão a todos os envolvidos. A promessa do governo não foi cumprida e no dia 28 de novembro um decreto dispensou cerca de 1.000 marinheiros por indisciplina. Então, a gente pode afirmar que foi, de certa forma, uma manobra do governo para pôr fim a esse movimento. Na realidade, ele fingiu que aceitou algumas das reivindicações dos revoltosos, mas, na realidade, não passou de uma manobra. Então, a gente pode concluir que a revolta da Chibata foi isso. Foi a luta, principalmente desses marujos, que geralmente eram negros ou mestiços, pelo fim dos castigos físicos que envolviam as chibatadas. Esses castigos eram aplicados principalmente a essas pessoas da classe mais baixa da sociedade brasileira que faziam parte da Marinha na época. Então, eles se rebelaram para pôr fim a esses castigos e também, na realidade, para chamar a atenção para a questão da desigualdade social que fazia parte da sociedade brasileira nesse período e que, de certa forma, ainda é um fator que ainda faz parte da nossa realidade até os dias atuais. Tá certo? Então, a aula de hoje era isso. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. E caso alguém tenha alguma dúvida, vocês podem me procurarem, que eu vou tentar ajudar vocês da melhor forma possível. Certo? Por hoje era isso.